Nosso assunto de hoje é o pânico e a homeopatia. Aparentemente são duas coisas absolutamente distintas, mas nós vamos chegar lá, não é isso? Parece distinto, mas às vezes tem muita relação, né? Exatamente. O pânico, na realidade, é uma doença, doutor Ivan? Bem, vamos conceituar, descrever o que a mitologia grega diz do pânico. O pânico, a doença do pânico, significa o medo ou susto repentino, sem fundamento, que provoca uma reação desordenada individual no indivíduo. Como é que se originou essa doença, esse nome pânico? Isso vem da mitologia grega, chamado por causa do deus Pan, que seria metade homem e metade bode. Ele era muito feio e era muito temido pelos gregos, e ficava nas montanhas, diziam os estudiosos. E seu divertimento era aparecer repentinamente e assustar as pessoas. Outra versão diziam que era o hábito de perseguir as ninfas e violentá-las. Agora, em Atenas existe uma praça chamada Ágora, não agora, que era a praça do mercado. E as pessoas tinham medo de frequentar esse lugar público, porque esse medo era associado ao aparecimento do deus Pan, que era meio deus, meio bode, meio homem. Bem, então como é que ficou? Então ficou esse nome agorafobia, né? Ou agorafobia, no português, ligada à doença do pânico, que seria o medo doentio e angustiante dos lugares públicos e grandes espaços descobertos. Ivan, como é que é diagnosticado o pânico? Bem, o diagnóstico da doença do pânico, ele é habitualmente feito ou por um clínico geral ou por um cardiologista. Por causa de quê? O indivíduo, o que acontece? O indivíduo chega dizendo que de repente o coração está disparado, ele está transpirando excessivamente e sente dor no coração. Então ele chega no clínico geral. O clínico geral não acha nada, manda ele fazer exame cardiológico. Então ele faz eletrocardiograma, ultrassom do coração, glicose, colesterol, triglicérides, faz exames da tireoide, faz prova de esforço, faz aquele eletro de 24 horas que muita gente conhece, chama Holter, e depois não chega a resultado nenhum. Quer dizer, o médico que entende muito do corpo, né, ele esquecendo a mente e a alma, né, do indivíduo, então faz o diagnóstico. Isso é neurose cardíaca, astenia, síndrome de esforço ou coração irritável. Então ele toma uma infinidade de medicamentos, ansiolíticos, tranquilizantes, antidepressivos e assim vai por diante. Quer dizer, outra área onde é feito muito diagnóstico é nos endocrinologistas. É muito comum os indivíduos que têm hipoglicemia entrarem em pânico também. Há uma correlação entre pânico e glicemia. Outro dia eu estava tratando de uma mulher, veja bem, todo mundo tem medo de diabetes. Então eu estava dizendo para uma cliente, chegou para o meu consultório e falou assim: ô doutor, eu tenho hipoglicemia, eu vim tratar com o senhor aqui. Mas o que o senhor sente? Eu não sinto nada. Ué, mas só não sinto? Não sinto nada. A mulher pesava 35 quilos e não comia doce, arroz, macarrão, feijão, porque fazia regime de hipoglicemia. E não tinha nada. Quer dizer, então ela me mostra um exame, que é a curva de glicose, onde o indivíduo faz o exame de açúcar de hora em hora, e tem um gráfico que demonstra se a glicose está dentro das faixas do normal, ou se está acima ou se está abaixo. E ela tinha a glicose um pouquinho abaixo, quer dizer, não era uma hipoglicemia. Quer dizer, e a pessoa ainda com aquele medo, o indivíduo que tem hipoglicemia, é perigoso virar diabético. Então a mulher tratando de quê? Não tratando de nada. Então, o que acontece? Os indivíduos, no final, que tem a doença do pânico, eles ficam com vergonha da doença. Porque as pessoas começam a falar, isso é frescura, você tem que tirar férias, você não tem nada, né? Quer dizer, e o indivíduo, numa tentativa mágica de impedir o ataque de pânico, ele passa a temer o local da atividade. Quer dizer, então o que ele faz? Se ele acha que ele tem medo de que o supermercado é que faz o medo nele, ele não vai no supermercado. Quer dizer, então nós conhecemos uma infinidade de pessoas que não saem de casa, não tiram férias, não viajam, não vão ao cinema, não vão ao supermercado. Por quê? É a doença do pânico. Os sintomas do pânico são basicamente esses que foram ditos? Bem, isso aí, basicamente, os sintomas do pânico é exatamente isso, né? Quer dizer, o indivíduo são sintomas de grande intensidade psíquica, sensação de medo de perder o controle, de perder a razão, de perder a consciência, de desastre iminente ou mesmo de morte. Agora, esses sintomas psíquicos, eles vêm sempre acompanhados de grandes sintomas físicos. Taquicardia, tonteiras, palpitações, opressão cardíaca, dispneia, falta de ar, ondas de calor e de frio, tremores, tudo isso a pessoa sente. Quer dizer, a crise geralmente atinge assim 10 minutos. E às vezes pode durar até 2, 3 horas ou mais. Quer dizer, são geralmente situações penosas, emocionais, que desencadeiam isso para o indivíduo. Quer dizer, o indivíduo, a alma do indivíduo sente, a mente percebe e o corpo sofre. Agora, existem outras características, outros sintomas. Tem outros indivíduos que têm medo de ficar fora de casa, de estar no meio da multidão, de estar numa fila, de atravessar a ponte, de atravessar túnel, de viajar. Evitam os lugares onde eles estão
eles associam as crises. Ô Zé, deixa eu te contar um caso interessante aqui. Um indivíduo tinha medo de avião, né? Então, assim, ele sofria por antecipação. E ele era engenheiro da Boeing, fabricava avião. Trabalhava lá. Então, ele estava numa festa aqui em Belo Horizonte e contando pro pessoal, todo mundo curioso, saber como é que era o controle eletrônico, falava assim: o avião é a coisa mais segura do mundo. Tem tudo em par. Se um quebrar, o outro funciona. Não tem perigo nenhum. E você tomando isso, já era 10 horas da noite, e você preocupado, seu fulano, tá na hora de você pegar o avião, esse é o avião de Pampulha naquela época, o aeroporto fecha 10 horas, 10 e meia, eu falei assim, não, eu viajo de carro, eu não viajo de avião, não. Muito seguro para os outros, né? Quer dizer, ele tinha um medo terrível de avião. Eu viajo de carro, não é de avião, não. Tá certo. Faço o que eu digo, né? Mas não faço o que eu falo, mas não faço o que eu digo. Exatamente, como é que as pessoas que sofrem do pânico se sentem no dia a dia? Bem, o indivíduo que tem a doença do pânico, primeiro ele pelegrina por todos os consultórios, né? Tudo quanto é médico. E ele, no final, ele tem uma perda grande da sua autoestima e da sua autoconfiança. Ele fica desmoralizado, o indivíduo desmoralizado, né? Ele não tem moral para fazer nada. É um quadro, quer dizer, ele está sempre em depressão. Quer dizer, ele perde a liberdade progressivamente, está sempre dependendo de uma pessoa para o seu deslocamento, e ele não pode desempenhar suas tarefas, quer dizer, ele perde o emprego, gastos infinitos no consultório, infindáveis exames, além das repercussões familiares e sociais. Angústias, agressões, reclusões, formam um verdadeiro quadro de desvio da trajetória do indivíduo. Quer dizer, no final, o indivíduo fica assim preocupado com o seu próprio corpo, com a atenção dirigida para o funcionamento dos seus órgãos. Ele fica hipocondríaco, ele tem medo de sofrer do coração, ele tem medo de sofrer do estômago, ele tem medo de sofrer do... Quer dizer, é um indivíduo, é um verdadeiro doente. São aqueles doentes que chegam no consultório que trazem uma lista de doentes para a gente. Quer dizer, além dos doentes físicos, dos sintomas físicos, ele ainda traz uma lista de sintomas mentais. Quais são, na verdade, as causas do pânico, hein? Na medicina, essas coisas da mente, que são psicossomáticas, né? Aquela história que a igreja ficou com a alma, a psicanálise ficou com a mente e a medicina ficou com o corpo, né? Então a medicina entende muito de corpo, né? A medicina não entende de alma e de mente, né? Então o que acontece? 50% das pessoas que sofrem das doenças de pânico geralmente apresentaram na infância um quadro de ansiedade e separação. São geralmente filhos de pais separados. Isso tem uma estatística mostrando isso. Existe também uma constatação biológica que o indivíduo teria um lugar no cérebro chamado locus coeruleus, que o indivíduo, na hora do pânico, ele tem uma descarga de noradrenalina, que seria uma substância que faz ataque cardíaco, faz a suadeira, faz a transpiração, levando a esse pânico total. E uma grande parte das pessoas que têm pânico mostram também uma correlação com a herança genética. E tem uma grande explicação psicossomática muito interessante. Essa explicação ela é dada pelo Eduardo Mascarenhas, aquele psicanalista famoso do Rio. Então, Eduardo, essas palavras são dele. Então, ele diz o seguinte, que o indivíduo com a doença do pânico é aquele indivíduo que sente as angústias do desamparo. Ele anseia por relações íntimas. Ele sente-se como se fosse um astronauta, cuja mochila cósmica não funciona, e sente por isso desgarrado na imensidão do espaço sideral, louco para voltar ao aconchego da nave-mão. Por isso, ele se angustia em espaços abertos, em multidões anônimas. Então ele quer voltar para o ninho, para casa, né? Para o convívio das pessoas e não consegue. Doutor Ivan, qual é o tratamento que existe para o pânico, hein? Bem, o tratamento da doença do pânico, a gente tem que falar em duas maneiras. A grande parte das pessoas que tratam da doença do pânico, então ele passa pelos vários métodos e no final eles ficam tomando antidepressivos, ansiolíticos, tranquilizantes, quer dizer, que são medicamentos que acalmam o indivíduo naquela hora, mas no final não tratam do indivíduo da verdade. Muitos vão para a psicanálise, que é muito bom, ajuda muito, mas a psicanálise tem um grave inconveniente. A psicanálise é cara, o indivíduo tem que ir a 2 sessões por semana, que custa hoje, num psicanalista bom, 3 mil cruzeiros por semana, quer dizer, 3 mil por sessão, 6 mil por semana, 24 mil cruzeiros por mês. Quer dizer, quantas pessoas que podem fazer isso? Pouquíssimas. As terapias alternativas, os controles da mente, são todas técnicas válidas. Agora, como é que a homeopatia encara o pânico? A homeopatia encara o pânico como ela encara as outras doenças todas, como eu já venho falando aqui há muito tempo. Ela tenta entender como a doença começou, como é que se identificou o início da doença, que geralmente é um fato marcante na vida do indivíduo, geralmente um fato negativo. Perdas, traumas, decepções,
paixões não correspondidas, separações, perdas de pai, perdas de emprego. Então é assim. Então, realmente é difícil você tratar da doença do pânico isoladamente. O indivíduo precisava de uma terapia, de uma alternativa. Agora, a homeopatia, quer dizer, como no pânico, né, aquela história, a alma sente, a mente percebe e o corpo sofre. Então o que a homeopatia vai fazer? A homeopatia vai tentar juntar a alma com a mente e o corpo. Ele vai tentar entender o indivíduo no todo e tratar do indivíduo todo, tentando reequilibrá-lo no indivíduo. Ele não vai tratar do pânico do João, ele vai tratar do João que tem pânico. Então ele vai tentar tratar assim, quer dizer, ele vai tentar reequilibrar o indivíduo, colocar o indivíduo no seu dia a dia, né? Quer dizer, que já imaginou a dificuldade do indivíduo que tem medo de ir no supermercado, tem medo de ir na igreja? Quer dizer, o indivíduo não faz mais nada, ele não pode ir no Mineirão, ele gosta de futebol, não pode ir no Mineirão. Quer dizer, então a homeopatia não é fácil tratar da doença do pânico. O indivíduo não vai lá no consultório do médico homeopata e vai achar que vai sarar com 1 ou 2 ou 3 consultas. Às vezes ele até não sara, às vezes ele tem bloqueio, mas a homeopatia tem jeito de tratar e tem recurso. Responder pergunta de ouvintes? Vamos. Edna da Sagrada Família. Pergunta se qualquer pessoa pode usar o própolis. Pergunta se ele pode ser comprado sem receita médica e qual a quantidade que deve ser tomada. O próprio todo mundo pode tomar, não tem quantidade, não tem nada a ver. Agora, ele é muito ruim, o gosto muito ruim, né? Ele é extraído da abelha, das abelhas, e existe uma prova que ele seria assim, muito bom para resfriado, para aumentar a resistência das pessoas. Agora, o própolis não é um medicamento homeopático na essência, é um medicamento natural. O pessoal confunde medicação natural, né, Zanino, com homeopatia, com essas coisas. O própolis é bom, mas não é homeopática, é medicina natural. Guida, que mora no São Cristóvão, pergunta se a homeopatia trata problemas de coluna, bursite e taquicardia. E mais ainda, se é hérnia de hiato no estômago. É Gilda, né? Guida, né? Guida. Guida, a homeopatia, em tese, ela trata de tudo, né? Agora, se essa pessoa, essa guida, tem esse tanto de problema, quer dizer, o médico vai ter que tratar de guida que tem bursite, coluna, problema de coluna, taquicardia, hérnia de hiato. Quer dizer, de repente, se eu vou tratar da sua coluna separada, da bursite separada, da taquicardia separada, da hérnia separada, o que acontece? Fica um tratamento alopático, homeopático, parecendo um tratamento alopático, né, Zanino? Tratando por partes, né? Quer dizer, existe remédio para essas coisas todas. Mas o interessante é o equilíbrio da pessoa, né? Quer dizer, você não aparece com taquicardia à toa. Quer dizer, e a hérnia de hiato tem um tratamento mecânico, que é cirúrgico, e tem um tratamento medicamentoso, homeopático e alopático, que funciona também. Maria Aparecida do São Cristóvão pergunta se há condição de a mulher ficar fértil nos dias da menstruação. Não existe isso. Pelo menos que eu saiba, na literatura não existe isso. Apesar de eu não ser ginecologista, mas eu nunca vi falar que a mulher, nos dias de menstruação, engravidasse. Pode até acontecer, mas deve ser raríssimo isso. Ieda da Sagrada Família diz que tem a sensação constante de medo, vive assustada com batimentos cardíacos aumentados e pressão alterada. Ela pergunta o que deve fazer. Bem, Ieda, medo. Semana que vem nós vamos falar sobre os medos, sobre as fobias. Vai ser um assunto muito polêmico e muito interessante, semana que vem. Agora, o medo é isso aí, quer dizer, não tem jeito de falar com você tem o que deve fazer. Você tem que consultar primeiro, para ver o que está acontecendo com você. Porque, o que você deve fazer? Tem que tratar de Ieda, analisar o que está acontecendo com Ieda, o que aconteceu, o que está passando por causa disso. Então, tem jeito. Agora, semana que vem você presta atenção no programa. Nós vamos falar sobre as fobias, sobre os medos. Vai ser muito interessante. Maria, que mora na Renascença, diz que precisa perder 10 quilos e está muito ansiosa. Pergunta se é possível emagrecer com ansiedade. Pergunta ao doutor Ivan se ele faz esse tratamento. Maria, na verdade, quem quer emagrecer, não quer emagrecer, quer ficar magro. São duas coisas distintas, né? Emagrecer é uma coisa, ficar magro é outra. Agora, a ansiedade não engorda. A ansiedade faz o indivíduo engordar. Eu digo que você fez a pergunta aqui, você lembra, Zanino? Perguntou se a gordura fazia ansiedade. Não, a ansiedade é que faz a gordura, né? Bem, então fazemos o tratamento. Agora temos que tratar de Maria. Dalva do São Geraldo pede para repetir os remédios para menopausa, mas pede para falar bem devagar, porque ela tem dificuldades para anotar. Já falei aqui, ó. Laquese C30, clonoíno C30 e sanguinária C30. Vou falar de novo. Laquese C30, vou deixar com a Naíra aqui. Depois, se alguém não quiser, a Naíra passa o remédio para frente, né, Naíra? Laquese C30, clonoíno C30 e sanguinária C30. Um comprimido de cada 2 vezes ao dia.
Isabel, que mora no Itapuã, está com uma hérnia se iniciando. Ela pergunta o que é isso, se há tratamento ou só cirurgia, mas também, se não operar, quais são as consequências? Bem, hérnia tem várias. Tem hérnia inguinal, tem hérnia de hiato, tem hérnia umbilical. Se for hérnia inguinal e hérnia umbilical, aquele ovo que dá na pele da pessoa, não existe tratamento homeopático. Existe um tratamento cirúrgico, não tem outro recurso. Tem que operar. Se não operar, o que pode acontecer? A sua hérnia pode um dia sair com esforço, estrangular e você ter que ser operado de urgência com qualquer médico em qualquer hospital. Então, se você tem a hérnia, está te incomodando, deve procurar um cirurgião e se operar. Jussara, que mora na Serra, diz que há 9 anos tem a doença do pânico. Ela pergunta se na homeopatia vai encontrar tratamento. Jussara, eu falei exatamente sobre isso, meia hora aqui sobre esse assunto. Então, você deve ter prestado atenção. Quer dizer, a sua pergunta é pertinente, mas ela já foi respondida. Foi a pergunta mais bem respondida da manhã, né, Zé? É verdade. Maria Elisa, que mora na Sagrada Família, é cliente do Dr. Ivan, pede um remédio para gripe. Para gripe. Maria Elisa, remédio para gripe. O grande remédio para gripe de nariz correr, se chama alho cepa. Alho cepa C6. É o grande remédio da gripe. Alho cepa C6, um comprimido de 2 em 2 horas, é um remédio que qualquer pessoa pode usar sem nenhum problema. Eunice, do Padre Eustáquio, como a homeopatia trata a dermatite de contato e, mais ainda, a cura? Ô Eunice, outro dia, dermatite de contato, quer dizer, interessante. Veja bem, outro dia eu atendi uma psicanalista, quer dizer, uma mulher que faz psicanálise, e ela estava com a dermatite de contato. Ela é psicanalista. Então, na consulta, quer dizer, a dermatite de contato geralmente é uma aversão da pessoa às outras pessoas. Então, nós discutimos esse assunto com a psicanalista. Quer dizer, então existe um tratamento para isso. Há cura. Agora, você tem que consultar com A ou B, um médico homeopata qualquer. Agora, geralmente você deve estar com você deve estar com fobia de alguma coisa que não pode encostar em você. Então, não é só o metal, o brinco, o sutiã, a calcinha que dá dermatite de contato. A dermatite de contato está na cabeça, está na mente, não é no físico. Eustáquio, do Pindorama, a herpes genitalis tem cura pela homeopatia? O Eustáquio, a herpes vai ser um dia, nós vamos falar sobre esse assunto, tem um assunto muito polêmico, também muito controvertido, a herpes genital e a herpes labial. Então, a herpes genital, quer dizer, tem cura sim. Agora, só para complementar a sua pergunta, deixa eu te contar um caso. Geralmente, o indivíduo que tem herpes genital, ou a mulher ou o homem, são indivíduos que querem evitar a relação sexual com seu parceiro. Então, é uma grande maneira dele evitar a relação, é a cabeça soltar um herpes no pênis ou na vagina. Não sei se você me entendeu. Então, tem cura sim. Não adianta você ficar passando pomadinha, não, que não vai adiantar nada. Maria Nicodema, que mora no centro há muitos anos, tem um problema no joelho. Alguns médicos falam que é artrite, mas ela continua sentindo dores. Pergunta o que pode ser. Ô Maria, bem, primeiro você tem um problema no joelho, você teria que fazer uma radiografia, fazer os exames, tem vários exames de sangue para saber o que é artrite, né? Para tentar eliminar as dores. Então, você teria que, de acordo com você poderia ir no ortopedista primeiro, tentar fazer um diagnóstico ortopédico e, de acordo com esse diagnóstico ortopédico reumatológico, você procuraria um médico homeopata que eu tenho certeza que ele vai aliviar suas dores sem grandes problemas, sem grandes sintomas colaterais. Porque também na alopatia melhora, você vai tomando remédio aí, Indocid, Profenid, melhora. Mas a homeopatia tenta melhorar essas coisas sem prejudicar as pessoas e sem sintomas colaterais. Então vai até a próxima terça, né? Obrigado, Zelino. Bom Até a dia. próxima. Bom dia. A presença do médico homeopata Ivan Coelho Maciel.